O jornal New York Times publicou uma matéria que gerou um certo desconforto entre os ministros do STF. Além disso, um deputado revelou que há indícios de que as recentes ações das cortes refletem medo e desespero. Será que os ministros do STF estão de fato temendo algo nos Estados Unidos? Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Brasil vive tempos conturbados, alimentados por uma força jurídica e midiática de esquerda que ataca as consequências e não a causa dos problemas. Mas para que todos entendam o que eu estou falando, vamos retroceder na história. Durante o regime militar, o governo autoritário impôs o seu consenso por meio do uso da força do Estado. E como consequência direta a este autoritarismo, surgiu os revolucionários. Bom, na verdade eles já existiam, porém o regime militar fez com que eles ficassem mais assanhados. Vários atentados à bomba ocorreram no país durante o regime militar, e naquela época a guerra de narrativas era intensa, com os lados se acusando mutuamente pelos ataques. No entanto, na balança, o caso mais emblemático envolveu os grupos Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e Ação Libertadora Nacional. Após sequestrar o embaixador americano Charles Burke Elbrick, os sequestradores apresentaram uma lista de exigência. Uma delas foi atendida: a liberação de 15 presos que deixaram o Brasil com destino ao México em um Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira. Esses indivíduos eram acusados de terrorismo devido às ações associadas aos grupos radicais, incluindo ataques armados, uso de explosivos, roubos de bancos e sequestros. Na foto histórica do embarque no Hércules C-130, destaca-se um nome que se tornaria amplamente conhecido na política brasileira: José Dirceu. Alguns morreram de câncer, outros de causas naturais, mas Dirceu viveu para contar que nunca passou mais de um ano na cadeia. E no governo do PT, muitos destes simpatizantes dos movimentos ganharam cargos. E é claro que nesses cargos eles criaram núcleos revolucionários de esquerda. Portanto, aquele movimento revolucionário nunca foi apagado. Só que agora eles trocaram as bombas por canetas. E com essas canetas, eles dão várias anistias aos amigos revolucionários. Até a Guga Chakra da Globo deu destaque à matéria do New York Times, que afirmou que o STF tem enfraquecido o combate à corrupção no Brasil. Na matéria, aponta que o juiz Toffoli trabalhou como advogado do partido político de Lula e que o juiz também esteve ligado à investigação que ele agora está desmantelando. Em 2019, Marcelo Odebrecht, o executivo-chefe da Odebrecht, citou o juiz Toffoli em um depoimento à polícia sobre o esquema da corrupção da empresa, sugerindo que o juiz poderia ter tido uma participação. Toffoli nega e nunca foi formalmente acusado. Agora temos um governo autoritário que quer impor um novo consenso, um novo Brasil à força. O novo lema parece ser anistia aos corruptos e prisão aos manifestantes que se revoltaram com as nossas anistias. Basicamente, eles estão ditando o moralismo das forças do bem. O povo que estudou a real história e não a partidária não compra essa narrativa. Ação e reação. O resultado são revolucionários de sinais trocados. Porém, com uma pequena diferença. Não há treinamento e muito menos senso de organização.
E se você comparar as cenas dos atentados do passado com as cenas de um homem correndo com rojões, vai entender o que eu estou falando. A guerrilha urbana foi qualificada como terrorismo, pois os movimentos de esquerda receberam treinamento avançado de guerrilha em Cuba. Houve vários acampamentos armados no país, e o mais famoso resultou na Guerra do Araguaia, que ocorreu entre 1972 e 1975. Hoje, temos presos políticos que já estão na cadeia há mais tempo que José Dirceu, e a maioria com penas que nem o regime militar ousou a dar a verdadeiros terroristas. Neste fim de semana, um condenado a 16 anos de prisão pelo 8/1 foi parar na UTI por causa de pancreatite aguda. Lembrar que já tivemos um preso político que morreu na cadeia sem julgamento. E nada melhor que escutar quem foi vítima nesse processo. Eu venho aqui como filha de uma vítima que foi presa injustamente, foi torturada e morta. Sou filha do Clezão. Meu pai, ele não adoeceu na cadeia. Meu pai já estava doente. E eu tenho como provar isso. Todos os dias ele demonstrava um amor de forma diferente pra gente. Com palavras, com atitudes, com beijos, com abraços. Todos os dias ele falava do amor de Cristo pra gente. No dia 8 de janeiro, ele veio somente orar pela nação. E aí, essa é a foto que foi a TV Senado postou. E essa pessoa que está na cadeira de roda é o meu pai. Isso na noite do dia 8 de janeiro. É muito doído saber porque ele sofreu desde o dia 8 de janeiro. E desde o dia 8 de janeiro, a gente grita por socorro. E os gritos foram silenciados. Tem pessoas gritando por socorro lá dentro que estão morrendo. Vai chegar ao nível de ter mais uma pessoa, como a história do meu pai, de ter mais famílias, como a minha família. É muito doído saber porque existem mais pessoas sofrendo como meu pai sofreu desse jeito. E o que meu pai fez para sofrer desse tanto, ser torturado e morto dentro da cadeia? Orar dentro do plenário do Senado. Meu pai morreu inocente, sem ser condenado, sem provas incriminando ele. E existem pessoas condenadas hoje sem provas e morrendo dentro da cadeia. E eu peço a todos os brasileiros que continuem lutando pelo seu país. Que continue sendo exemplo, como meu pai foi. Na mesma audiência, o deputado Marcel Van Hatten falou em justiça. O legado do Clezão de paz, de buscar mudança pelo país, porque a gente precisa lembrar disso. Foi por isso que ele foi à Praça dos Três Poderes, por isso que ele participou de tantas outras manifestações e por isso que ele chegou lá depois de tudo ter acontecido, e as provas são todas documentadas, ou seja, chegou depois, não quebrou, não vandalizou, apesar de toda injustiça cometida contra ele. Apesar de toda injustiça que a família está sofrendo ainda nesse momento, decidiu não abrir mão da defesa dos ideais do Clezão, que são os ideais da família e que são os ideais do povo brasileiro honesto, decente, trabalhador. Também em busca de uma justiça, não para o Clezão mais, porque apesar de eu aqui me comprometer que até o último dos meus dias vou trabalhar para que essa família seja indenizada conforme merece pelo Estado brasileiro, pela injustiça, porque hoje está passando. Mas a justiça para o Clezão, infelizmente, não vem mais. Eu me arrepio, presidente, porque nós estivemos semana passada em Washington e nós estivemos lá para falar também do caso do Clezão, que foi lembrado na audiência.
Então sim, nós cobramos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que defenda direitos humanos de todos, da direita à esquerda, do centro para cima, para baixo, receba as nossas denúncias e trate-as todas com a devida celeridade, porque já passou muito tempo sem a ação daqueles que podem nos ajudar, que estão fora do país. Porque o que aconteceu no Brasil foi a transformação de um Estado de Direito em um Estado policial. Maior prova disso não há do que uma reunião ocorrida no Palácio da Alvorada na semana passada, com a presença do Lula, de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, chefe da Polícia Federal e Procurador-Geral da República. Fora da agenda, além do ministro, me socorre muito bem aqui a doutora Carolina Seebra, além do ministro Cristiano Zanin, da qual nós queremos detalhes, não estava na agenda. Neste fim de semana, o deputado Marcel Van Hatten postou uma matéria onde ele sinaliza que está havendo uma cortina de fumaça. Na matéria ele destacou que a impressão que fica é que a narrativa de uma suposta tentativa de golpe contra Lula já está bastante desgastada, desacreditada para a parcela expressiva da população, e os elementos trazidos pela parcela colaboracionista da Polícia Federal para corroborar com a tese são cada vez mais frágeis. O cerco está se fechando, e não é sobre a perseguição insana contra Jair Bolsonaro e seu círculo mais próximo. As notícias das últimas semanas, incluindo a de que Donald Trump venceu as eleições americanas, e o tema da anistia ganhando força no Congresso Nacional, em época de troca de comando nas duas casas, parecem ter pressionado Alexandre de Moraes e seu entorno a ponto de tomarem decisões arrojadas, para dizer o mínimo, nos últimos dias. A prisão realizada nessa semana, mais uma vez legal, de supostos envolvidos numa trama para matar o próprio ministro Alexandre de Moraes e os então presidente e vice eleitos Lula e Alckmin, numa reedição fajuta do também precário plano Cohen, que justificou o Estado Novo de Vargas em 1937, demonstra que os escrúpulos são cada vez menos importantes, e a narrativa dos poderosos para justificarem suas permanências no poder cada vez mais desesperada e infundada. A escalada autoritária que observamos há anos no país pode, portanto, estar chegando ao seu ápice. Fatores externos, como o interesse internacional sobre o tema no Brasil, em particular, com a posse de Donald Trump em menos de 2 meses, e internos, como a troca de comando na Câmara dos Deputados e do Senado da República, estão colaborando para a aceleração desse processo. A turbulência nos próximos meses tem tudo para ser forte, mas a julgar pela maneira atabalhoada e cada vez menos criativa de proceder da Polícia Federal e seus patrocinadores, trata-se de um all-in, com grande chance de descredibilizar finalmente e diante dos olhos de todos, todas as ações e operações abusivas já feitas até aqui. Claramente, eles estão trabalhando com uma janela curta para a criação de um time político. E, entretanto, o apressadinho sempre corre o risco de fazer um mau trabalho. Como diz o velho ditado, o apressado come cru. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.